Eu digo que foi uma experiência reveladora, né? E continua sendo, porque é algo que realmente me transformou. Acho que nos permite descobrir todo o valor de um trabalho manual que é maravilhoso, que é o nosso patrimônio, a nossa cultura e a nossa essência, né? A relação desse trabalho manual com o tempo, com o olhar para dentro de si, né? E todo o significado que existe por trás do fazer da renda. São mulheres que têm amor por aquilo que elas fazem. E a gente descobre o que realmente importa, né, nesse fazer, que são as pessoas por trás das roupas, as histórias que as roupas carregam e a alma que nelas existe. A gente está aqui hoje na Vila Madalena para conversar novamente com a Fernanda Yamamoto, que fez um desfile que foi um super sucesso na São Paulo Fashion Week e ganhou prêmios, enfim. Ela vai contar isso tudo pra gente e agora a gente está aqui no ateliê para uma visita guiada, vendo os profissionais e o que eles fizeram para tudo dar tão certo. Vamos lá, Fernanda? Vamos lá, Paula. Então, né, é um prazer te receber aqui. A gente, né, já fez a outra visita guiada, né, da última coleção. Né, em primeira mão a gente vai fazer essa visita guiada para você, para vocês. A ideia é realmente mostrar um pouquinho do que existe por trás, né? Então você acompanhou o desfile, vocês viram, né, aqueles 8 minutos em que a gente mostra um trabalho. Né, acho que meses de trabalho, né, que começou o ano passado, na verdade, e acho que essa coleção é uma coleção muito especial, né, porque eu iniciei um trabalho com rendeiras de renda renascença no Cariri paraibano em agosto de 2014, né, a gente meio que, eu não digo finaliza, né, porque eu acho que é um trabalho que não, né, que não termina, mas existe esse momento do desfile que aconteceu agora em outubro, né, de 2015, então mais um ano, né, depois, isso, exatamente. Então, né, então eu vou começar falando, mostrando um pouquinho, né, de como começou a coleção, essas sensações, desenvolvimento de estampas, e aí cada um da equipe vai falar um pouquinho do seu trabalho e do papel nessa coleção. Tá ótimo. Tá bom? Vamos lá. Então, como eu, né, comecei a falar, eu estive na Paraíba, né, em agosto do ano passado, para realmente conhecer o trabalho, né, da renda renascença. Eu confesso que eu desconhecia, né, acho que eu só conhecia aquele produto final, que eram aquelas toalhas de mesa. Que é o clássico, que é o clássico, né, com aqueles desenhos florais, com aqueles pontos bem fechados, né, e aí né, a renda ela é sempre engomada, então que traz um corpo, né, para essa renda. E aí foi realmente uma imersão, né, no Cariri paraibano, então a gente foi até a Casa das Rendeiras, né, viu como que era o processo. Você se envolveu de fazer muito, né, com a realidade delas. Sim, né? sim. E aí resolvi iniciar, a partir daí, um trabalho junto. Né? Confesso que, né, no começo desse processo, é engraçado olhar para trás, né? Mas no começo desse processo acho que existia uma intuição. Intuição de como a gente deveria iniciar esse trabalho, né? Porque a gente não conhecia tão bem a técnica, né? Mas naquele momento a percepção que eu tive era de que quando você transporta, né, essa renda que é fechada, que tem esses desenhos rebuscados, que é usada para, né, para essas, né, para casa, né, no bidimensional, quando você transporta isso pro corpo, né? De alguma forma acho que perde uma leveza que é a característica da renda, né? Se a gente, né, for olhar, acho que a delicadeza dessa renda é a força, né, a força aliada com a delicadeza. Então a partir daí a gente começou, né, a desenvolver, então a levar desenhos novos, né, então uma outra percepção, né, todos esses desenhos eles se repetiam, né, que eram aqueles desenhos florais, mais rebuscados. Então a gente começou a trabalhar com desenhos mais geométricos e mais abstratos, né, e aí foram desenhos muito simples, né, desenhos que vieram inclusive da própria realidade, né, que vieram
do desenho do solo, das raízes. E aí começamos a trabalhar com pontos que fossem mais vazados, mais abertos. Acho que para trazer essa delicadeza, essa leveza, né? Porque o corpo pede mais movimento, né? Sim, sim. E também, acho que com uma percepção de tentar deixar a renda, trazer a renda mais para os dias de hoje, né? Porque o que a gente percebeu é que as rendeiras, elas aprenderam com 7, 8 anos de idade a fazer a renda, elas aprenderam com as mães, que aprenderam com as avós, e elas continuam fazendo os mesmos desenhos e os mesmos pontos. Né? Então, como, né, respeitar essa tradição, mas como tentar dar acho que um ar mais contemporâneo, né, para os dias de hoje. Né? E aí a gente começou, em um primeiro momento, a trabalhar com pontos que as rendeiras já conheciam, mas às vezes eram pontos pouco utilizados, mas que elas tinham, né, isso ali na memória, às vezes elas tiveram que retomar, e pontos que fossem mais vazados. E aí começou todo o trabalho, né, até chegar, né, num ponto, né, que a gente criou, junto com elas, pontos novos, que aí o Fernando João vai falar um pouquinho mais, inclusive, né, do fazer da renda, vai mostrar um pouquinho desse processo. E aí entrando, acho que mais no trabalho aqui, né, do ateliê, porque eu acho que sempre existiu essa troca, né, do trabalho lá, né, com o que a gente, né, pode fazer aqui no ateliê. Depois vocês vão conseguir entender um pouquinho mais, né, todas essas experimentações que a gente fez no ateliê. Mas uma das primeiras coisas, né, que eu até falei na visita passada, a gente sempre começa a trabalhar, são as estampas, né, porque eu acho que a estampa, ela de alguma forma ela mostra muito uma direção, né, uma sensação, né, dessa coleção. Então, né, acho que essa primeira... Tinha uma profissional de design gráfico, imprimia, ia pro sul, ver se estava bom. Não, essa a gente não fez, a gente fez alguns desenvolvimentos de jacquard, mas acho que uma coisa forte foi a estamparia digital, né, então, porque acho que desde dessa primeira... Uma paisagem. Ida, foi essa, né, isso aqui eu acho que é uma leitura bem bacana, poética, mas uma visão muito particular, né, dessa experiência de estar lá no Cariri. Né, então acho que uma das coisas que me chamou mais a atenção foi essa paisagem realmente, né, da casinha no meio do nada, né, com o chão de terra batido, com o céu, né, e aí foram 3 meninas, o Estúdio Miss, que desenvolveu essa estampa em aquarela. Então a ideia era trazer essa leveza, né, e essa paisagem. Então isso aqui é muito forte. Tá nos olhos. Né, as cercas, que tava no na óculos, passarela, que depois virou tecido, que eu acho que é uma coisa que permeia toda a coleção. E realmente essa sensação que foi, né, que a gente até, depois dessa estampa, isso se desdobrou, né, numa família que se chama Nuvens, né, que veio daqui. Então acho que o trabalho ele, né, começou muito daqui. Né? Então até, por exemplo, esse é uma amostra de um tecido que a gente fez na impressão digital, né, adorou, aprovou, mas a tecelagem não falou, a gente não vai mais produzir porque não teve nenhum pedido, só o de vocês. Então a gente não vai produzir esse tecido. E aí a gente teve que buscar uma outra alternativa, né, até chegar, e aí a gente encontrou essa base, né, é o mesmo desenho, numa base diferente. Eu acho que o resultado ele ficou mais... Muito bom. Né, então uma coisa que não deu certo, era uma frustração esse tecido, mas a gente acaba encontrando uma outra solução e que eu acho que funcionou melhor. Muito bom. Eu acho que trouxe mais essa leveza. Muito suave. E aí, né, todas as estampas, né, elas vieram dessa... essa era dessa parte, era a então, saia são do seu as vestido, casas, que quando você desfilou. né, que foram fotos tiradas lá, no Cariri, e aí depois, claro, retrabalhadas em Photoshop por uma designer de estampas, e aí que dá essa sensação. Né, essa aqui também... São as árvores. Né, são as árvores, né, que também acho que parece um pouco as nuvens. Né, a ideia eram as árvores, mas que lembra também as nuvens.
Né? Esse foi o Muito primeiro legal. teste, né? Inclusive nessa proporção, nessa cartela de cores. Esse é um jacquard. E foi né? aprovado e tem Esse peças não. com... Aí a gente fez um teste em uma outra variante de cor. Nessa coleção você tá com cores muito mais fortes, né? É uma Não- coleção de inverno, mas que tá com até... porque a coleção Não de é inverno com escura esses necessariamente, é tons, forte mesmo. Os contrastes, né? Sim. são maiores. até a gente chegar... Nessa aqui, aí né, o É o tecido final. né? Com essa proporção maior, acho que ganhou força, né? A gente ter aumentado essa proporção. Bacana, muito bacana. E aí, em paralelo, né, a esse desenvolvimento, né, dos tecidos, a esse início de desenvolvimento das rendas, a gente começa a fazer realmente né, aí pensar em peças, né, nos desenhos. A gente fez aqui no ateliê, né, inúmeras maquetes né, que a gente vai mostrar mais pra frente, e em paralelo ao desenvolvimento das rendas. Então, agora eu queria que o Diego vai contar pra vocês um pouquinho de toda essa parte de maquetes têxteis, tá? Que a gente faz. Um trabalho muito forte aqui dentro que a gente tem é esse desenvolvimento têxtil, de tentar pegar um trabalho que às vezes já é conhecido como a filtragem ou tingimentos e essas coisas, e dar uma linguagem nova, uma modernizada. Nessa coleção a gente trabalhou com o tingimento tanto nas rendas quanto no algodão, que foram tanto para os bordes quanto para as próprias rendas, para dar trazer até essa cor que a gente via das casinhas que no meio do Cariri, soltas, que sempre tinha uma cor viva, um rosa, um azul, e tentar trazer essa leveza também para essa renda. Isso é novidade pra gente, eu achava que era uma coisa mais monocromática, mais terra, assim, só. Então, tem muito esse contraste a paisagem toda de terra e as casas sempre são coloridas. A maioria das vezes, muitas vezes uma igreja no meio do nada, assim, com um azul, um laranja. E esse contraste era muito interessante e que a Fernanda queria trabalhar isso de alguma forma na coleção. Esses tingimentos, por exemplo, foram feitos todos manualmente, com uma aquarela para seda, para algodão, e uma barrilha, que é para fixar melhor. Todos misturando, e com a própria mão eu ia controlando o degradê para ele saber onde mais ele ia ficar. Depois vocês vão ver também com o João uma outra peça com som de marrom. Outra coisa que a gente resolveu trabalhar é a questão da filtragem, que é uma característica muito forte da marca, que a gente já trabalhou em várias outras coleções. E, assim, para chegar nela também é interessante mostrar que às vezes as pessoas têm uma ideia de que você vê o desfile no final e você acha que teve aquela ideia, você seguiu logo de cara e acertou. E não é assim, o processo ele acontece com muitos erros que você vai transformando em algumas outras coisas. Por exemplo, aqui tem algumas, assim, 3 testes soltos que a gente fez. Acabaram que 2 não entraram e a gente acabou achando interessante. A Fernanda gostou, que era uma ideia de trabalhar cercadinhos nas casas. Aí ela falou para tentar trabalhar isso de uma outra forma, e aí com a própria filtragem a gente chegou
nessa maquete, que seria como se as cercas fossem quebradas e cruzadas, que forma isso teria. Então a gente fez isso, gostou, e resolveu trabalhar isso também com mais cores e numa escala maior, até chegar nessa peça, essa família, na verdade. Muito legal. Que é toda feita com lã merino, e também mostrar um pouco para vocês mais ou menos como que isso é feito. Aqui a gente utiliza essa lã merino, que é uma lã totalmente natural, e com um molde, que no caso é representado por esse retângulo aqui, eu vou separando essas tiras de lã aqui em cima. E elas são dispostas mais ou menos formando esse desenho. Vai construindo, né? E eu deixo sempre para fora da modelagem algumas tirinhas, porque primeiro a própria filtragem você molha com uma mistura de água e sabão, que é o que faz com que a lã vire o que a gente conhece como feltro, que é a mistura da água e o atrito que faz com que ela vire isso. Então primeiro eu vou umedecer. É realmente muita elaboração. Não, porque assim, são peças que são feitas totalmente manualmente. É um trabalho que cada peça vai ser única. No caso, quando você vira aqui, interessante dessas peças é que ao colocar aqui, essa parte que eu deixo pra fora, quando você sobrepõe, ela vai ser filtrada junto. Então a peça ela acaba não tendo nenhuma costura lateral, nenhum tipo de emenda. Sensacional. Então ela tem um giro de 360 que não é interrompido. Quando a gente vê, não imagina que a gente leva todo esse processo. E um outro trabalho que é super característico da marca, que a gente, apesar de não aparecer na coleção do desfile, aparece sempre, não sai da loja, e a gente recebeu um prêmio de design. Prêmio de design do Museu da Casa Brasileira no ano passado. Do casaco? Não, no ano passado, dos quadradinhos. Isso, eu tenho uma blusa dos quadradinhos. Então, que eles começaram com esse. Aqui é uma peça de um desfile de alguns anos atrás, que um ex-assistente da Fernanda resolveu fazer essa maquete, que era de alguma forma trabalhar essa ideia desses quadradinhos que flutuassem. Só que nesse caso, esses quadrados são unidos com uma linha comum. Então ela fica totalmente frágil e não é possível produzir comercialmente. Então há 2 anos atrás tinha essa vontade de trazer isso para o comercial. E aí como que a gente fez alguns testes, começou a desenvolver, e isso agora é feito com um tule de malha. Os quadradinhos, eles são todos intercalados. Aqui a gente tem um intercalado dupla face, e de um lado é um papel, e de um outro lado aqui, onde ele fica com a cola. Todos eles são prensados, uma prensa que a gente tem aqui ao lado, e colocados também um a um na prensa, até que forme o tecido todo, que depois ele é cortado, costurado também para dar acabamento. Chega nas peças finais de quadradinhos, que são como essa aqui. E além disso tudo, também tem alguns outros processos. Agora a Heloísa ela vai falar sobre uma outra filtragem que a gente fez, que é uma filtragem de agulha. Tá bom. Oi, meu nome é Heloísa, eu sou estagiária aqui faz um tempinho, e eu vou explicar pra vocês um outro tipo de filtragem. É com a mesma lã, né, que o Diego usou, só que é um processo bem diferente, chama filtragem a seco. Você pode até ter visto em alguns bonequinhos de filtragem, que são bem pequenininhos, né? A gente acabou percebendo isso, esse tipo de processo, e resolveu usar numa escala bem maior e tudo, né? A gente usa um pedaço de espuma, uma seda bem fina e a lã.
e essas agulhas, né? Essas agulhas aqui, elas têm um tipo de textura que quando você insere quando você espeta, ela leva a lã para dentro da espuma e para dentro da seda, e quando você tira, a lã acaba ficando lá dentro. Que barato. Então, repetindo esse processo, a gente tem que fazer bastante, né? Vai dar esse vestido que tá atrás de você? Quando vira do avesso, vai ficando peludo. Vai maravilha. soltando esses pelinhos, porque como a lã entra, né? E fica, vai ficando assim. A gente resolveu usar 2 tipos de superfície, né? A gente acabou fazendo na seda. Esse aqui é um casaco que desfilou, né? Ele tá degradê, né? A gente vai misturando os tons de rosa e ele acabou ficando com esse efeito. E a gente também usou em cima da própria renda, né? A feltragem. A gente fez a feltragem na renda mesmo e acabou ficando um efeito bem legal. Demora bastante, é um processo que demora bastante. Esse casaco aqui, por exemplo, a gente demorou uma semana para ser feito. E esse processo você faz peça por peça ou faz uma coisa grande que pode cortar várias? Então, conforme você vai espetando a seda, ela vai diminuindo o tamanho, né? Então a gente fazia num pedaço de seda, vai fazer um casaco. Então, quanto que vai ter essa parte de trás? Aí a gente faz maior e depois corta em cima, mas vai fazendo parte por parte mesmo. A gente fez parte por parte, até porque tem que bater um lado com o outro, né? Então a gente acabou fazendo parte por parte. E assim, esse casaco de renda, por exemplo, ele tem umas nervuras, né? Então essa agulha, ela quebrava o tempo inteiro, a gente acabou perdendo umas 30 agulhas. Nossa. É um processo bem demorado, mas vale muito a pena, né? Fica um efeito muito legal, uma textura muito legal. Muito bacana. É isso, obrigada. Parabéns.